Boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa Boa noite, noite, público Sérgio. querido. Boa noite, Hamilton, público. hoje, 3 de abril, nosso 30º programa do Canal do Proletariado. 30º programa. Em junho, a gente completa 3 anos de Canal do Proletariado. Não é pouco. E esse programa hoje, para mim, tem um significado muito especial, porque ele confirma o nosso propósito de apresentar a poesia em seus mais diferentes gêneros e tipos, né? E hoje, com o convidado que nós temos, o Enzo Minarelli, que é um especialista, pesquisador de poesia sonora. Então, eu fico muito feliz que ele tenha aceito o nosso convite, né, para, vamos dizer assim, confirmar o nosso propósito de trabalhar a diversidade poética, né, Diversidade poética e cultural também, né? cultural também. E a Exatamente. gente tem privilegiado regiões também, poetas de diversos lugares, poetas de Portugal, poetas da África, poetas agora da Itália, né? Essa é a nossa ideia um pouco, né? De trazer essa riqueza poética do Brasil e do mundo para enriquecer a diversidade cultural, enriquecer a cultura poética, não é verdade? E tem uma outra coisa que me agrada muito no nosso programa, Modéstia à Parte, né? É que é um programa que o espectador, ao assistir o programa, ele fica conhecendo o poeta e a produção do poeta. Não é uma coisa... Claro, a gente não trabalha a fundo as questões. E tem mais, César, desliga o preconceito, né? Desliga o Entra preconceito. de novo na diversa, pode ser um repentista, pode ser uma pessoa do Nordeste, pode ser uma pessoa do Sul, pode ser um poeta sonoro, pode ser um concretista, mas amplia esse espectro. Amplia. E para mim, particularmente, está sendo uma escola, né? Porque o que eu tenho aprendido aqui. Mas antes, então, de chamarmos o nosso convidado, aquela velha história, aquele velho ritual, né? Que todo programa eu costumo fazer, eu virei um youtuber sem querer, é convidar o nosso público, né? A quem agradeço a presença, para se inscrever no canal, acionar o sininho, né? Receber notificações e acompanhar a nossa produção, porque no nosso canal a gente publica não só os nossos programas, que é o mensal, como outros vídeos poemas também. Temos vários exemplos ali no canal de poemas transformados em vídeo, né? Bastante interessante. Então, convido todo o nosso público a não deixar de se inscrever e ajudar a divulgar o nosso canal, que é uma forma também, né, de divulgar a poesia, né? É uma conversa entre poetas que eu acho que merece ser divulgado, né? Bom, Hamilton, se você me permite, porque eu estou aflito, até porque o Enzo está lá na Itália é 1h da manhã. 1h da manhã, né? Pobre Enzo, agradeço muito, inclusive, esse sacrifício que ele está fazendo por nós, né? Vou dar só algumas referências dessa figura maravilhosa que é o Enzo. O Enzo é formado em psicolinguística pela Universidade de Veneza e, desde a década de 1970, ele trabalha em transformar a palavra em oral, visual e televisiva, né? E autor de muitos livros, porque ele também é um pesquisador, né? Pesquisa poesia sonora, produz outros tipos de poesia, né? Em 1987, ele lançou um manifesto muito importante, chamado Manifesto da Polipoesia, e tem muitos livros publicados, né? 2 deles, inclusive, aqui no Brasil, né? Aliás, cujo tradutor também é nosso convidado, Frederico Fernandes Garcia, depois eu vou falar dele, né? Também vai ser acompanhado pela Brenda Marques Pena, que é a nossa convidada também pesquisadora e também poeta sonora, que vai participar da nossa conversa, né? E o Frederico Fernandes traduziu do Enzo, publicados pela editora da UEL, em Londrina, 2 livros do Enzo, As Razões da Voz e Polipoesia, né? Então, eu vou chamar aqui nosso querido amigo. Opa, meu mouse anda meio rebelde, desculpem aí, mas eu preciso controlá-lo. Ele me controla, não eu a ele. Enzo, boa noite. Boa noite, Enzo. Muito obrigado, Enzo, por você ter aceito o nosso convite, né? Aliás, é uma forma de matar saudades, porque eu te conheci em Londrina há muitos anos, né? Depois disso, a gente
você não voltou mais para o Brasil e eu não fui para a Itália, né? Então, agradeço muito você ter aceito o nosso convite, né? Para poder, inclusive, explicar para nós, o nosso público aqui do Brasil, né? Que infelizmente não conhece muito bem a poesia sonora, o que é a poesia sonora, né? Gracias, gracias ante todo por la invitación. Es un placer para mí hablar con vosotros. Yo soy un aficionado de Brasil o Brasil, como se dice. He llegado muchísimas veces a vuestro país y tengo una pasión. Y también en Londrina también he ido ya muchas veces. ¿Qué es la poesía sonora en dos palabras? La poesía sonora es una disciplina que tiene que ser solamente escuchada y no leída. Esa es la primera cosa que tengo que decir, porque la poesía, así dicha, lineal o escrita, el lector tiene que leerla. Entonces, hay los ojos que tienen que mirar la página y leer. La poesía sonora hay solamente que escucharla y se refiere a los oídos. No es necesario leer. Claro, es necesario ver también porque el poeta que está en el escenario puede hacer una declamación, como decían los amigos futuristas, pueden hacer una declamación del texto, pero eso es la primera definición de poesía sonora. Sonora porque se refiere a los oídos. Claro que la poesía sonora emplea la voz. La voz es el instrumento más importante del poeta sonoro. No es la escritura, no es necesario el papel o el polígrafo o escribirla. La poesía sonora se hace esencialmente con la voz, a través de la voz. La voz es el elemento más importante. Y el público, para escuchar la poesía sonora, claro, tiene que poner o un disco o un CD o ver una reproducción en vídeo. Mas a ideia da poesia sonora é de que é a poesia anterior ao texto, né? Ela não depende da narrativa, do discurso convencional. Você concorda com isso? Sí, sí, exacto, porque la poesía sonora no es algo escrito, entonces no es importante tener una historia o una narración. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando he tenido mi primer contrato con la RAI en Roma, la Radio Nacional, estaba en 1980, un poema que puede ser, vamos a escuchar, que se llama Diario Come. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el contrato con la oficina de la RAI, la primera pregunta fue, ¿quién es el autor de esa obra? Y dijo, yo soy el autor. Bien, ¿quién es el actor de esa obra? Dijo, yo. ¿Quién es el director de esa obra? Digo, yo. Y otra pregunta, ¿hay una historia en esa obra? Digo, no, no hay ninguna historia. ¿Hay personajes? No, no hay personajes. ¿Por qué? Porque claramente estábamos hablando de una obra sonora, de una poesía sonora, donde no hay un desarrollo clásico y tradicional de la escritura. No es una narración, ¿entiendes? Y también el lenguaje que es usado en la poesía sonora no es simplemente el lenguaje cotidiano que empleamos normalmente en nuestra vida. Es como ustedes escucharán, es un lenguaje experimental, como decir, un lenguaje ambiguo, un lenguaje que no es siempre el lenguaje que empleamos cada día. Por ejemplo, yo digo siempre, cuando los niños hablan,
que hacen esa glossolalia, que es una palabra difícil, pero significa que hay una repetición de las mismas sílabas, como pa, pa, ma, to, pi, pi. Bien, eso es ya una técnica que los poetas sonoros emplean, porque ese momento lingüístico sonoro tiene un buen impacto de información y de comunicação. César, quer perguntar alguma coisa? Não, quero sim. Uma coisa assim que eu gosto muito de poesia sonora, né? Sempre acompanhei, sempre que posso eu ouço poesia sonora. Mas uma coisa que sempre me incomodou, porque queira ou não, eu sou condicionado pela palavra escrita, como a maior parte dos meus companheiros aqui, meu subgrupo de poetas que eu frequento, né? A gente é muito condicionado pela palavra escrita. E uma pergunta que eu sempre me coloco é: por que a poesia sonora dá pouca importância ao sentido da palavra, né? Na poesia sonora, a gente não vê a poesia sonora como um meio de expressão do sentido, né? Então, a minha pergunta é essa: por que razão isso? Quer dizer, há uma tentativa nesse viés aí de trabalhar o som, né, para construir um outro tipo de sentido que não dado pela palavra, né? Mais ou menos é por aí que a minha angústia vai. Né? E só para completar a questão que o César levanta, porque muitas pessoas perguntam, né? Ela já tem uma definição convencional da poesia tradicional, né? Baseada na semântica, na sintaxe, né? no lirismo, na organização do texto mais racional, né? E a poesia sonora traz uma irracionalidade muito grande para o texto, quebra paradigmas, desconstrói a palavra, cria talvez um antiverbo, uma coisa assim dessa natureza, né? E explora os sons, os gestos e outros sons, as potencialidades da fonética, né? E as pessoas perguntam: bom, mas isso aqui que é música? Isso é experimentação? É teatro? O que é exatamente? Então, fica essa dúvida, porque eu acredito que a poesia sonora também está num campo de experimentação, como você falou, de definição, de construção de uma história, vamos dizer assim. Sí, gracias para la pregunta, que son muy interesantes, pero estamos hablando de dos niveles diferentes. Una cosa es la poesía escrita, que desarrolla, como usted han dicho, un tema, una narración. Hay muchas veces la cadena sintáctica del sujeto, verbo, complemento. Hay claramente todo un aparato fonético sonoro. Estoy hablando de la poesía escrita. Hablamos de Andrade, hablamos de Dante en Italia, hablamos de Whitman en los Estados Unidos. El texto escrito tiene una sonoridad, claro, porque hay referencias de la retórica. Y eso es un nivel. Si estamos en el nivel de la poesía sonora, todo eso no existe, porque estamos en la oralidad. Pero eso no significa, César, que la poesía sonora puede también desarrollar un sentido y también contenido profundos. No es porque estamos empleando un instrumento diferente, solamente la voz y no la escritura, no es que por eso no se pueden enfrentar temas profundos y temáticas de la gran literatura. Hay poemas, estoy hablando de Henri Chopin, por ejemplo, de Bernard Daisy, de unos poemas míos donde hay temáticas políticas y temáticas psicológicas, pero lo estamos enfrentando a través de un nivel diferente. ¿Qué es eso? Claro que no se puede hacer una confusión, Hamilton. Hay que salir despacio con las palabras. Claro que cuando tú ves el poeta sonoro enfrente de un público,
puede ser eso teatro. Es un teatro porque hay el poeta que es casi un actor, que está performando, está haciendo una acción enfrente de un público y eso puede ser teatro, pero no es teatro en el sentido tradicional, donde el actor está memorizando un texto de Brecht, de Pirandello, de Beckett, esatto, e lo está declamando. No, no es eso. Está haciendo una performance, pero en esencia eso puede ser un teatro, claro, porque hay un emitor de mensaje, que es el poeta performer, casi un actor, hay un mensaje que sale de su boca, de un contexto, y hay un público que escucha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces es la misma estructura del teatro, pero no es teatro claramente, porque no hay personaje, no hay historia, no hay trama, pero es un acto teatral. Yo digo que con la teoría que yo he hablado, que lo he llamado polipoesía, pero hablamos de performance ahora, no entramos dentro de eso manifiesto en detalle, pero la performance, que es una palabra latina, performam, a través de la forma, significa comunicar algo a través de un acto que el poeta hace en vivo. Y eso es exactamente la poesía sonora. La poesía sonora y la poesía, polipoesía claramente, y la performance de poesía sonora es un acto que tiene que ser hecho en vivo. Claro, el poema sonoro lo puedes escuchar, pero ese acto puede ser también visto en vivo. Y cuando tú haces eso, claro, estás comunicando non un virtuosismo, no un juego, estás comunicando algo que es dentro del poeta mismo, que hay un contenido, que hay un sentido, y eso es lo que está pasando. Enzo, só complementando a questão, é o seguinte: na poesia convencional, tradicional, você tem aquilo que você falou de mensagem, né? Sempre tem uma comunicação ao mundo, ou uma comunicação ao interior, mas tem uma comunicação e tem uma forma de uma visão de mundo, várias visões de mundo numa obra poética, né? E que isso comunica de uma forma mais clara ou menos clara as pessoas assistentes, as pessoas que estão participando daquele processo, né? Na poesia sonora é secundário a mensagem, é mais importante as potencialidades fonéticas. Você concorda com isso? Sí y no. En unos poemas es así. Claro, cuando hay un trabajo que sale, por ejemplo, de los futuristas rusos, que son Khrushchev, por ejemplo, Khrushchev, Klebnikov, el lenguaje Zahum, donde es todo un neologismo, eso es un juego fuertemente fonético. Schwitters, para mencionar otro nombre históricos, o unas obras de los letristas franceses, donde hay un ruidismo fonético, yo he llamado, allí sí que hay una prevalencia del elemento fonético y claramente es difícil buscar un contenido. Pero no es siempre así, Hamilton. Hay una línea de la poesía sonora, por ejemplo, hablo otra vez de Bernard Daisy, por ejemplo, él empleaba la palabra así como la empleamos en la vida cotidiana. En unos poemas míos, la palabra es claramente reconocida y hay un contenido, hay un sentido, no es simplemente una explotación fonética, pero eso sale, esa diferencia tú la ves clara en las orígenes. Los futuristas rusos estaban más cerca del fonetismo, del ruidismo.
los futuristas italianos, hablo de Marinetti en particular, había la palabra a través de la analogía ampliada, pero la palabra estava aún reconhecida. Legal. O Hamilton, Enzo, falou da questão do teatro, né? Eu, na verdade, assim, eu penso mais na questão da música, e até faço um paralelismo da poesia visual com as artes plásticas, né? Tem muitos poemas visuais que mais parece uma obra de arte plástica do que um poema, né? E eu vejo essa mesma relação da poesia sonora com a música, né? Por exemplo, no seu último LP, que eu não lembro agora o nome, tem alguns momentos brilhantes e eu ouço mais aquelas faixas como uma música do que como uma poesia, entendeu? Porque me parece mesmo uma simbiose, né, da música e a sonoridade, né? E isso me fascina muito, né? Não corre o risco do poeta sonoro virar um cantor, não? Con mi último LP he hecho contra mí mismo, pero estoy riendo porque mira, yo digo siempre que la poesía sonora no es música. Eso es un discurso, yo lo sé, que se puede ir hasta mañana, pero la poesía sonora en sí mismo no es música. ¿Por qué no es música? Porque no tiene un código. La música tienes las notas y un do es un do en Sao Paulo, en Milán, en New York. La música tiene un código común, tiene el canto. La poesía sonora no es un canto, la poesía sonora no es una canción, no es un melólogo. Não há harmonia, né? Não há harmonia. Sí, no, puede ser armonía, puede ser disarmonía, pero no es música. La poesía, la diferencia que hay, por ejemplo, con mi queridísima amiga Fátima Miranda, que es una performer, ella cuando hace una performance dice, yo voy a cantar, ella dice. E io dico, no, io non voglio cantare, io voglio fare una performance, perché io non sto cantando quando hago un poema sonoro. Però, volviendo a la pregunta, César, tuya, que es interesante, la poesía sonora no es música. Eso es el primer punto. Claro que esa es una cuestión que sale da una teoría de John Cage que ha tomado Dick Higgins años después, cuando decía que la poesía sonora tenía música al su alrededor, dentro de sí tenía la música, pero esa es una concepción para mí errada, porque la poesía sonora está lejos de la música. Pero, dicho eso, hay unos poemas donde hay una relación con la música. Y eso es un argumento muy delicado, muy difícil, porque la poesía sonora no es una canción, lo que significa que tú no tienes que dar demasiado espacio a la música, porque en una canción la música es muy importante. Y ahora estoy hablando de la canción. Piensa a toda la música brasileña, los cantautores. Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, allí la música es importantísima. Claro, el texto sí, son poesías, pero la música es la cosa más importante. Cuando la música entra en el diálogo con la poesía sonora, hay que ver lo que pasa. Yo digo, en mi teoría, que la voz, la experimentación oral tiene siempre que quedar en el primer lugar. Es la cosa más importante. Y la música, sí, claro, hay que entrar, pero tiene, como decir, un papel secundario. Yo lo sé que eso es difícil de entender, pero es así. Si vamos a escuchar el poema mío que se llama Poema, donde hay esa música, pero es una música que tiene
un papel secundario, no es música. Yo digo siempre que es casi una non música, porque es la experimentación vocal que es la cosa más importante. Y la música tiene su destino, tiene su dirección. Cuando los dos planos se cruzan, yo digo siempre que la voz está más arriba y la música un pequeño abajo. Pero, César, ya que has mencionado mi último LP es una contradicción, porque he trabajado con un músico y allí, para primera vez en mi carrera, he dicho, hacemos una canción. Y allí, si tú tendrás aquel LP, hay la primera cara donde yo he hecho textos, pero no es poesía sonora, esa es una canción. Mira, la segunda parte es más poesía sonora porque la música ha sido más comprimida. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vamos colocar uma poesia sonora dele aí para ver o Teste São Tomé, Ver para Crer. ¿Cómo? Hamilton, no he entendido. Ver para crer, ver para crer. Ah, sì, ver para credere, sì, esatto. Sì, è vero. Vedere per credere, sì. Então, eu acho que é importante de poner uma canção, uma canção, não. Uma canção, mas uma música. É um poema. Não, canção não. Qual dos vídeos que você sugere que a gente mostre para o nosso público agora, Enzo? Para que eles conheçam a poesia sonora. Il primo poema. Poema? Sì, perché hai questo punto della musica e así ya il pubblico entiende lo che sto dicendo. Ok, então vou transmitir agora. Eseguirò un poema che si chiama Poema. È stato composto nel 77, è uno dei poemi più longevi. È un poema sonoro perché la voce svolge la parte preminente e il gioco consiste nel darsi delle regole. La regola in questo caso è usare sempre la stessa parola che è poema e attraverso cambi di ritmo e di tonalità la parola poema passa in rassegna tutta una serie di emozioni che sono tipiche della vita. Voglio dire che il poema è un micro-macrocosmo dedicato alla vita.
Eu Muito acho louco, muito louco. que teve um bom exemplo do que é a poesia sonora. Ecco, forse quizá ese poema habla mucho mejor que todas las palabras, porque tú ves un poema como eso, no es una canción. Claro, hay eso motivo, pero es muy simple, sencillo, lo puede hacer también un niño. Sí. Yo quería casi ese mínimo paralelismo con la palabra poema, muy mínimo, pero el poema está en el desarrollo de esa palabra, que hay ese poema orgasmo, poema al comienzo claramente, y es la palabra que me permite de comunicar y de tener un sentido, César, porque yo estoy haciendo en 5 minutos lo que pasa en una vida, el placer del amor al comienzo, el dolor cuando estoy llorando, cuando hago eso poema, y al mismo tiempo la felicidad, porque en la vida, como siempre sabe, hay dolor, pero después hay siempre un momento donde tú tienes que ser feliz. Pero hay también el militarismo, ¿no? La guerra. Cuando hago ese poema, es casi algo que sale de así. Poema. O cuando hago la marcha militar. Y eso es un sentido. Como ves, parece simplemente, dice, ¿qué pasa aquí? Y yo no sé, sí que sé, es una estructura muy racional. Ese poema, que tenía 20 minutos en su primera versión en un teatro de Bolonia en el 77, en el 83 ha tenido esa versión de 5 minutos, y eso es, y yo lo he hecho en todo el mundo ese poema, y no es que cambia, es una estructura fija, es 5 minutos y 5 minutos es, porque un buen poeta sonoro tiene siempre que decir, ¿por qué tu poema es 5 minutos y no 6 minutos? Yo lo sé por qué. Porque la experimentación me dice que eso es el momento para tener un efecto exacto, una relación entre tiempo-efecto, como en el poema famoso de Edgar Allan Poe, El Corvo de Raven, donde
el tamaño de 100 versos para tener el efecto de melancolía. Aquí es lo mismo, 5 minutos para tener ese efecto. Es un poema sobre la vida, eso. Enzo, você utiliza nesse poema recursos eletroacústicos, né? Você utiliza a palavra e você utiliza as potencialidades do gesto, da expressão, do corpo e da voz, etc., numa obra só, né? Sí. Essa é uma busca da poesia sonora, essa integração de linguagens? Sí, Hamilton, en los buenos poetas sonoros sí, no sé, porque hay muchos poetas sonoros que salen y hacen cosas instintivo. En mi caso no es así. Como ves, yo estoy muy tranquilo, fermo, no me muevo. Todo lo que hago en el escenario son movimientos relacionados al texto. Allí no podía porque había un micrófono de una manera, pero generalmente yo cuando comienzo ese poema estoy con un micrófono cerca de la boca para la sección del orgasmo. Y cuando hay el llanto, yo voy abajo, 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 casi, porque claramente para comprimir el estómago y después hacer ese movimiento de liberación hacia la felicidad. Y también hay el movimiento de la guerra, claramente, y hay también el otro del buscar. Cuando trabajo dentro de la palabra poema, la palabra poema es poema. La voy a cortar en 3 partes y yo hago que es casi de ¿dónde está ese movimiento? Y ma. Entonces sí, hay una relación entre el movimiento, lo que hago y el texto. Sí, yo pienso que ese es un acto muy importante. Cuando yo hablo de la gestualidad, es eso. Nada es casual en mi poesía, a lo menos. Lo que yo hago es siempre relacionado a algo que pasa. Por ejemplo, he hecho un poema que ahora no tenemos aquí, que es un nightmare, un sueño muy malo. Yo estoy siempre casi durmiendo en el escenario así. Entonces el cuerpo es importante, el cuerpo comunica mucho, los movimientos de las manos. Hay que quedarse controlados. Sí, eso es. Y también, Hamilton, tienes razón, a mí me gusta mucho el elemento electrónico. Me gusta mucho la voz mía, no cambiarla, pero también el juego electrónico puede ser muy útil para ampliar, expandir el sentido. Por ejemplo, hay un punto cuando yo hago una experimentación donde la palabra no se entiende, que es lo mismo, es siempre la palabra poema que yo lo estoy casi como comiendo porque quiero que no se entienda. Y tengo una base pre-engravada donde la palabra poema sale muy rápida, como poema así. Sí, el elemento electroacústico aquí en ese poema ahí no es muy importante, pero llegará a ser mucho más importante en otros poemas que he hecho más allá. Pero los 2 elementos, el movimiento del cuerpo y el elemento electroacústico son muy importantes para mí. Sí, tienes razón. Bom, eu acho que está na hora da gente chamar os nossos convidados para participar dessa conversa e ampliar o leque de temas, né? Eu vou chamar ao mesmo tempo a Brenda Marques Pena, colocar já na tela. A Brenda é uma multiartista. Boa noite, Brenda, muito obrigado. Boa noite, pessoal do Poetariado, César, Hamilton, Enzo Menarelli, honra. Benvenuta. E aí, deixa eu só dar uma pequena referência para o nosso público sobre você, Brenda. Você, além de ser uma multiartista, produtora cultural, musicista, performer, né, produz poesia sonora e pesquisa também poesia sonora, né? Aliás, o seu livro, eu li há muito tempo, tenho ele aqui, A Poesia Sonora, História e Desdobramentos de uma Vanguarda Poética, né?
nesse livro, inclusive, você cita o Enzo Minarelli, né? Então, essa, inclusive, é a razão da gente ter te convidado e eu insistir com você para participar. Estava torcendo para que a agenda desse certinho para você participar. E o nosso outro convidado é o Frederico Garcia Fernandes, grande amigo meu. Muito obrigado, Fred, por ter aceito o nosso convite. Ciao, o Fred é professor de literatura da UEL, né, onde, aliás, eu conheci o Enzo, e ele é também curador do Londrix, que é um importante festival literário de Londrina, tem uma importância muito grande, né? E, além de pesquisar a questão da oralidade na literatura, o Fred traduziu 2 dos livros do Enzo, né? O Razões da Voz e Polipoesia. Fred, muito obrigado por ter aceito o nosso convite também para participar dessa conversa, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui nesse canal com você, com a Milton. Super fã de vocês dois, o trabalho que vocês fazem aí no Poetariado muito bacana, e com a Brenda, que eu conheci agora, e com o nosso grande amigo Enzo Minarelli, que a gente tem um trabalho de longa data. Eu deixo vocês à vontade para comentar um pouco a obra do Enzo. Por uma questão, eu sou conservador, né? Cavalheiro das Antigas, eu daria prioridade à Brenda. Às vezes, eu ronca por isso. Não, mas a mulher é igual. Não, mas eu ainda acho que a mulher tem prioridade. Então, Fred, passo a palavra para a Brenda. Ou então ordem alfabética, né? Também pode ser. Pode ser. Dizer que o Enzo Minarelli publicou um livro que chama Multipoesia, ou seja, ele já estava tratando dessa poética que lida com múltiplas linguagens desde 1981. Eu estava nascendo e ele já estava assim, descobrindo, né, essa linguagem múltipla, performando já. E em 87, que ele lança o Manifesto da Polipoesia. Polipoesia é muito interessante a gente pensar nesse conceito, né? Que os gestos, a linguagem ali sendo performada, né? E esse trabalho que ele está dizendo, inclusive, que performance vem de quê? Pela forma. E que forma é essa? Muitas vezes essa forma é da desconstrução. Desconstrução um pouco desse idioma simplesmente da sintaxe ali, não é feito numa linguagem muito mais semiótica, que hoje a gente lida mais com semiótica, mas é feito o quê? É um jogo de linguagens ali na cena. Então, o trabalho do Enzo Minarelli, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer presencialmente em 2000, num festival que teve de poesia sonora, que foi arquitetado, pensado, idealizado pelo Filadélfio Menezes, mas que Wilton Azevedo, e aqui em Belo Horizonte, Marcelo Dolabella, eu falo de Belo Horizonte, né, o lugar onde eu estou e nasci e estava nesse momento, e que Enzo Minarelli teve a oportunidade de estar participando também como convidado do primeiro Festival Internacional de Poesia Sonora, que foi realizado em algumas cidades, e entre elas Belo Horizonte. Eu estava participando e performando junto com Marcelo Dolabella neste festival de poesia sonora, e ali a gente pôde compartilhar um pouco, cada um foi compartilhando ali da experiência da poesia sonora. A experiência da poesia sonora, como ela é experimental, ela realmente tem uma característica muito diferente de acordo com cada poeta. A forma como que cada um exprime com seu corpo, também voz-corpo, ou mesmo trabalhando o corpo tecnológico, né, quando mistura com visualidades, com a cena da dança, isso tudo pode ser misturado num momento desse ato poético da poesia sonora. A poesia sonora, assim, penso, né, nesse desafio que a gente teve, inclusive na pandemia, de trabalhar com a poesia sonora e
trazer isso também para a linguagem do vídeo, sendo que a poesia sonora está muito impregnada assim, nesse ato do teatro, da performance. Ela no teatro, ali, ela se faz de uma forma muito potente, e o Enzo Minarelli, ele é um dos expoentes, um dos principais expoentes dessa poética na Itália, e eu convido vocês também a conhecerem o projeto dele, Trivitre. Trivitre é um projeto de polipoesia que ele integra, inclusive, e vai marcando ali diferentes períodos da poesia sonora. Convido vocês a ler um pouco também do que Filadelfo Menezes escreveu sobre Enzo Minarelli. Eu comecei, né, a ter acesso e conhecer mais da poesia do Enzo Minarelli também através da escrita do Filadelfo Menezes, como pesquisadora. E eu acho que algumas palavras, né, para vocês que não estão entendendo ainda, poxa, mas afinal de contas, o que é isso, né? Vocês viram pelo vídeo, mas é preciso ver como que essa palavra explode. É como ali, né, tinha a palavra poema nesse poema sonoro em que Enzo Minarelli estava apresentando. Mas será que essa palavra poema em si era o principal ali? Se você falasse qualquer palavra ali que não fosse poema, ela também poderia ser impregnada com o mesmo jogo, a mesma cena, o mesmo, talvez, significado também que pudesse ser percebido. A poética da polipoesia, da poesia sonora, ela está muito mais ligada a uma percepção, a esses sentidos amplos, como que você percebe ali o poema, sente, do que simplesmente o sentido único que ele possa ter. Ele não tem um sentido único. A dualidade ali não é nem dualidade, a multiplicidade, a poli mesmo, né? O polissêmico é muito mais presente. O polissêmico e o semiótico. Essas linguagens que se imbricam e vão confluindo. Eu hoje, na minha pesquisa, eu tenho trabalhado muito também a relação, por exemplo, de como os povos indígenas fazem as poéticas. E a poesia sonora tem muita relação com isso também. Quando a gente percebe a poesia sonora trabalhando a eletroacústica, como Enzo Minarelli tinha citado aí Henri Chopin, que fez um dos primeiros experimentos, e a partir daí conseguiu se chamar poesia sonora nos anos 50 ainda, 1950. Que era o quê? Pós-guerra, né? Estava tudo ali, né? Meio que sendo rompido. Então, é uma ruptura da linguagem. Tem um poema do Filadelfo Menezes que eu acho muito interessante para exemplificar uma coisa que o Enzo Minarelli falou, que chama Ruína. O tempo todo, né? Esse jogo sonoro de quando vai quebrando tudo, vai quebrando a linguagem, o concreto. Todos esses ruídos que muitas vezes a gente acha que são simplesmente ruídos, e eles podem ser empregados na construção do poema sonoro. Tudo, absolutamente tudo que a gente escuta de ruído no mundo, dá para a gente falar aqui com o palato da gente, com a boca, com o corpo. É incrível esse aparelho vocálico que a gente não costuma tritar ao máximo, enquanto a gente não experimenta. Aqueles que experimentam poesia sonora acabam percebendo o tanto que é possível de fazer sons com a própria boca e também, né, com esse corpo, com todo esse conjunto vocálico que é o nosso primeira máquina, assim, né, que é o corpo mesmo, esse sentido, e pensar que é uma poesia para os ouvidos, né, como Enzo Minarelli estava comentando, é isso, abram-se ouvidos para a poesia. Muitas vezes a gente não abre os ouvidos para os sentidos do mundo, que são
empregados ali. E é bem interessante como que no Brasil a gente pode até pensar que o modernismo ele começou a colocar algumas experimentações que poderiam, né, caminhar para isso. O Oswald de Andrade, ou seja, até assim, num período anterior aqui em Chopin tinha já experimentado com a eletroacústica nos anos 50, já tinha algumas experimentações que eram feitas simplesmente com a voz. E se você pensar a poética, por exemplo, dos povos indígenas, muitas coisas que são feitas, elas também serviram de inspiração para poetas sonoros e ainda servem. E até o quê? A fala de uma criança, o jeito que a criança brinca com a linguagem quando ela está aprendendo. Quando a gente aprende as palavras, muitas vezes a gente, num discurso, é completamente diferente como a criança percebe a linguagem e ela vai explorando ao máximo ali os tons da voz, né? Às vezes ela vai gritar, vai falar em tons diferentes, vai ali descobrir e vai ficar experimentando. Isso o poeta sonoro faz também, bastante. Há muitos poetas sonoros que eles não trabalham apenas um tipo de linguagem, por isso que eu acho que o conceito de polipoesia é muito interessante para esse momento que a gente, inclusive, está vivenciando, né, da polipoesia no seu sentido amplo da polissemia, da poética múltipla. E apesar de ter esse manifesto do Enzo Minarelli ser de 1987, ele é muito atual. Ele pode se dizer, desse momento que a gente comunica, até com inteligência artificial, por que não? Por que não fazer essas experiências, né? Usando todas essas linguagens, essa interação, que é muito hipermídia. Como a gente viu nesse trabalho que foi mostrado em Enzo Minarelli agora com essa performance gravada, a gente pode ver o quê? Que tem, no fundo, tem camadas, né? Camadas de percepções. Então, tem a camada ali do vídeo, que é justaposto com um som de fundo ali, que vai com sons que vão se justapondo também. E depois ainda a poética que o poeta vai impregnando ali. Isso tudo ao vivo. Isso tudo ao vivo. E é como se a poesia sonora ali, aquela poesia sonora fosse única para aquele momento ao vivo, e se representar em outro momento não vai ser exatamente igual. Não há como. E a poesia sonora, assim como os sons, ela tem uma efemeridade. Ela o quê? Ela vai surgindo também à medida que ela vai extinguindo. Ela nasce enquanto morre. E essa poética, de alguma forma, impregna também os sentidos de quem está ali ouvindo e percebe esse tipo de poética. A gente pode até interagir aqui também, o Frederico, né, para não ficar falando só, mas dizer que está disponível também meu livro sobre poesia sonora, que fala mais sobre Enzo Minarelli, em algumas plataformas digitais, então, para quem quiser acompanhar, na academia, por exemplo, tem, mas quem quiser também conferir, há em várias bibliotecas de universidades do Brasil, mas também tem disponível para venda para quem quiser, tá? Tá aí a propaganda, pode perguntar e pedir, e lembrar que o poema incorpora no poeta sonoro, né? Incorpora. E não se trata apenas de letras neste caso, não são letras, não são palavras, a construção não se faz com versos, rompe o verso, mas o sentido não, o sentido está ali sendo, de alguma forma, construído junto com todos esses elementos e também com quem escuta, com quem percebe ali aquele poema sendo, naquele momento ali, performado. É isso.
César, Pois é, para variar, Maria, acabei Molto ligando. bene, molto pelo que eu bene. entendi, pelo que eu Ottimo, entendi da complimenti, ottimo discorso, sì. Avrei molto da dire, ma prego, Frederico. Fala, Frederico, né? Bom, eu vou falar então. Eu quero dizer, quero iniciar me dirigindo ao César, que o César é uma figura muito marcante também na minha vida aqui na UEL. E o César me ensinou uma coisa muito grandiosa, e isso está nos romances dele também, na poesia dele, que é o apreço pela liberdade. E o César sabe mais do que ninguém que quando a gente busca a liberdade, essa liberdade ela não tem preço buscá-la, mas a gente acaba pagando muito caro por sermos libertos. Eu digo isso, inicio falando isso, César, porque exatamente essa ruptura do experimentalismo vanguardista trouxe um preço muito caro para a própria arte. Né? E isso a gente vê, acho que na obra do Enzo Minarelli, mas vê em todas as tradições vanguardistas do século XIX para o XX e ao longo do século XX, isso de uma maneira bastante acentuada, no sentido de que a gente acaba não enquadrando ou não conseguindo um modelo de enquadramento desses tradicionais que nós temos no sentido de ver a arte. Então, entender manifestações como a polipoesia ou a poesia sonora, e aí há uma diferença entre as duas que eu quero retomar aqui na minha fala, né? Implica efetivamente a gente não percebê-las nem no campo da performance, porque ela não é só performance, nem no campo da literatura, porque abrir mão da palavra, ela deixa de ser, né, e do texto escrito, impresso, ela deixa de ser a arte literária, nem no campo da música também, nem no campo da canção. Então, é um trânsito, eu diria, né, um trânsito artístico liberto, livre para a criação, que, de certa maneira, não encaixa dentro dessas estruturas, desses frames que nós temos constituído tradicionalmente para entendermos e consumirmos arte, né? E nesse sentido é que eu falo que essa liberdade ela não tem preço, mas paga-se um preço muito caro por ela, porque ao mesmo tempo ela deixa de habitar alguns arquivos importantes, de você formar coleções, ter coleções para estudo importantes, né? Ela deixa de ser, por exemplo, ela é estudada na academia, mas ela não é veiculada tradicionalmente nos cursos de literatura, nos cursos de arte, né? Então, essa liberdade, né, ela tem espaços que são espaços como esse, um espaço como o Festival de Polipoesia que o Enzo organizou, né, ou de pesquisas, como a Brenda realizou, como eu também realizo essas pesquisas, né, que acabam sendo habitados pela polipoesia. E aí, César, eu acho que é muito importante a gente pensar a polipoesia, né, dentro daquele manifesto já referenciado pela Brenda de 87, mas pensar, por exemplo, que a poesia sonora é um dos elementos da polipoesia. E o próprio conceito de poesia sonora, ele remonta aos anos 50, né, com Henri Chopin, com o manifesto do Henri Chopin, da poesia sonora. A quem Enzo Minarelli teve um contato muito importante também, né, e é um grande influenciador da obra do Enzo Minarelli. Só que antes de Henri Chopin, né, a gente vai ter lá, dentro daquela tradição vanguardista, das vanguardas históricas, a poesia Zaun, né, dos cubo-futuristas, a gente vai ter a poesia fonética dos dadaístas, a optofonética, enfim, o letrismo, toda uma tradição de experimentalismos poéticos que
trazem como uma iniciativa fundamental a voz é a ruptura do verbo, a ruptura da palavra, né? Dessa palavra, da língua, dessa questão, né? Da racionalidade, do logocentrismo, como diria Derrida, né? Dessa racionalidade como centro da expressão, alçando uma expressão que toca, uma expressão que comunica, sem que com isso você tenha essa relação mais racionalizada. O que isso vem a dizer? No início, você colocou um poema do Drummond muito bonito, né, que toca pela palavra, que toca pelo lirismo. A poética sonora, a polipoesia e as poesias de tradições vanguardistas e sonoras, elas tocam, sobretudo, pela própria linguagem em si. Então, uma linguagem que, por meio da linguagem, ela se faz poesia. Então, é essa linguagem que chama a atenção, é essa linguagem que ela nos invade. Eu cito como exemplo a questão do ler, do ver e do ouvir dos meus alunos, né? O ver é um direcionamento do nosso olhar para um determinado objeto. Então, você tem uma relação de enfrentamento daquele objeto. O ouvir é algo que invade o nosso próprio corpo, né? E, ao invadir esse nosso próprio corpo, a gente passa a habitar essa poesia com a qual nós estamos tomando contato. Então, não é possível eu tomar contato com essa arte se não for um contato com o meu próprio corpo, a partir do meu próprio corpo com ela. Tá? Então, eu acho que isso é um elemento fundamental. E qual é a diferença, eu diria ali, do Enzo Minarelli para os movimentos de vanguarda que o antecederam, né? O Enzo coloca algo dentro do corpo que são as mídias, né? Que é o aspecto visual, que é o aspecto musical, mas que é a projeção em vídeo, como a gente vê na performance dele, sem abandonar a performance. Ele coloca, por exemplo, a questão do computador, das mídias digitais, e isso é um trabalho, claro, que está no diálogo com a crise do passado, que é a tese de doutorado do Filadelfo Menezes, que eu vejo ali algo bastante presente de como que as tecnologias elas vão dialogar com esse fazer poético, né? Mas, sobretudo, o Enzo Minarelli ele aposta na voz e aposta na performance, tanto é que ele fala que a voz é a primadona da poesia. Quando ele diz, no manifesto dele, que a voz é a primadona da poesia, o que ele remete? Ele remete, sobretudo, às poesias lá do passado, né? Quando a gente pega as poesias lá na antiguidade, né? Ilíada e Odisseia, que eram poesias cantadas. Mas veja bem, qual é a diferença ali atrás, né? Daquele canto da antiguidade? Era, sobretudo, a oralidade, né? Então, você tinha algo dentro dessa poesia oral, né, da antiguidade, que era o conceito de fórmula, que é um conceito que também vai se repetir com trovador, com jogral medieval, essa presença dessas formas, desses núcleos, né, de palavras que elas se fazem presente dentro dessa poesia oral. Mas você teria o que ali, que é um elemento coincidente, que a voz é primadona, né? A presença, o corpo, né? O contato direto com o público, né? E aí entra também na arte do Enzo Minarelli, na polipoesia, algo que me chama bastante atenção, que é abolir o improviso. O Enzo tem algo dentro da obra dele que se chama esquemas de execução, em que cada gesto e a sincronicidade, quem já assistiu a uma apresentação do Enzo sabe que eu estou falando, que é essa sincronicidade entre aquilo que ele está dizendo com aquilo que está sendo projetado, com a música que está sendo tocada. Isso tudo, gente, quando a gente vê, Enzo, mas como é que você, né, decora isso tudo? Ele fala assim, olha, o processo de construção está aqui.
que são esses esquemas de execuções que ele utiliza para o trabalho de composição da obra dele. Então, vejam vocês que a polipoesia é um trabalho que vale-se da poesia sonora, mas é um trabalho diferenciado de experimentalismo de linguagem, né? E é um experimentalismo em que essa linguagem ela busca acessar o seu ouvinte pelos vários sentidos que nós podemos ter com o texto, seja ele auditivo, visual, né? Eu diria até tátil, porque a presença do corpo em movimento ela representa uma ambiência corporal, né? Enfim, e nesse sentido a poesia sonora é algo que tem que lhe arrebatar e você deixar ir, né? E ir pela perspectiva do abstrato, né? O Marshall McLuhan ele tem uma definição de abstrato que eu acho ótimo. Abstratos abstractos é aquilo que extrai a essência. Que extrai a essência. Então, abstrair na relação que você estabelece com o texto poético é deixar extrair essa essência do próprio texto poético, né? Então, eu acho que esses são alguns dos aspectos que, para mim, diferenciam poesia sonora de canção, mas, sobretudo, colocam a poesia sonora e a polipoesia, volto a falar que são, né, diferentes, uma está ligada à outra, mas são artes diferenciadas, mas que coloca a polipoesia nessa condição de uma expressão artística experimental e, sobretudo, inovadora, e que dialoga, sobretudo, com esses recursos digitais da modernidade do contemporâneo, né? E ela é muito contemporânea, porque ao revisitar temas do passado, ela se torna mais contemporânea ainda, né? Lembrando a definição do Agamben de contemporâneo, de que o contemporâneo são as vozes do passado que se fazem no nosso presente. Acho que seriam esses aspectos que eu gostaria de introduzir considerar sobre a obra do Enzo. Legal. Muito bem. Grazie Fred. Prego, signore. Molto bene, conosci più te la mia opera, conosci più tu di me che io di me. Non è vero, no. Conoces más tú de mí que yo mismo. Así, ti stavo ascoltando, dico, no, grazie anche a Brenda per anche tu precisa, has recordado un amigo que para mí es fundamental, que es Fila. Tú lo sabes que yo lo he conocido, eso al final de los años 80, llegó aquí en Bolonia y ha sido para mí un hermano, un grandísimo amigo que aún ahora me falta muchísimo. Hemos hecho muchas cosas en la PUCI y el festival que tú has mencionado ha sido un festival muy particular porque, como tú sabes, él lo había organizado él. Hemos hablado muchísimos. Yo me acuerdo, estabas en las Islas de las Canarias, pienso que estaba en julio de 2000. Yo tenía ya el avión para Sao Paulo hace 10 días y me llamó la embajada de Río de Janeiro con esa noticia que yo me he quedado increíble. Pero Fila estaba la persona justa en el punto justo, porque cuando se habla de poesía sonora en Brasil, el punto podría ser ¿por qué no había poesía sonora? Claro, Fila ha sido el tren de unión entre Europa y Brasil, y es él que ha introducido de cualquier manera con el libro que tú has hablado en el libro tuyo, que es poesía sonora, que hemos hecho juntos de una manera. Él ha introducido la poesía sonora en Brasil. Y también creo has hecho bien a mencionar Marcelo Dolabella, que yo me acuerdo muy bien. Estaba un poeta muy serio, muy preparado. Es lástima que él también se ha fallecido, porque la performance en Belo Horizonte sí fue muy importante. Pero esos son eventos que difunden la poesía sonora. Festival
porque ese festival estaba en Sao Paulo, estaba en Belo Horizonte, en Maceió, en Río, en 4 lugares que hemos hecho un pequeño tour, una cosa increíble para el tiempo y para el Brasil. Pero eso sí, hablar de fila para mí es siempre algo muy importante. Y la suerte ha tenido que después fila he encontrado Freddy, que de cualquier manera ha salido algo semejante. Él también para mí es un hermano, es una persona que quiero muchísimo. Él ha llegado muchas veces a Italia. Todos los dos tienen un amor hacia Italia, quizá puede ser. Y yo tengo un amor hacia Brasil. Por ejemplo, con fila estaba muy fantástico cuando había Brasil-Italia. Yo no sabía, digo, no, yo soy Brasil, yo soy Italia. Él estaba por Italia, yo estaba por Brasil. O sea, es increíble para decir esa interconexión entre él y mí, que es lo mismo que pasa con Freddy. Freddy no es poeta, pero es un pesquisador, como dicen, increíble. Como ahora has hablado de la poesía, es un placer. Has hecho una trayectoria filosófica que es correcta y sobre todo es una manera de responder a César cuando al comienzo decía el problema del sentido del contenido. Claro que hay un contenido que no es un virtuosismo en sí mismo. Claro que la palabra misma, cuando en el final de ese poema yo digo poemarx, poemanía, poemaría, poemare, y ya pongo 2 palabras, hago una unión entre la palabra poema y una otra palabra, pero ya eso es un sentido. Yo digo poemarx y ya digo mucho, digo también poemaradona, si ya estamos, o poema Cheroni, si quieres, pero eso es ya tomar una palabra fuera del léxico, del léxico total. Pero quiero agradecer mucho las dos, Brenda y Freddy, para lo que has dicho. Pienso que todo es correcto lo que has dicho. Te tengo que agradecer. Queria fazer uma questão para os 3, né? Que é a seguinte: a poesia ela tem um patrimônio universal imenso, né? Quer dizer, ela, se a gente olhar desde as trajetórias de Epopeia de Gilgamesh antes de Cristo, depois passa por Vedas, Ramayana, Bhagavad Gita e um conjunto de obras, até a poesia grega, lírica, etc., que se expressam através da palavra, né? Todos os movimentos poéticos, eles propuseram ou discursaram sobre a ruptura da linguagem, né? Muitas vezes pretendendo a construção de novos paradigmas da poesia. Ora, a poesia sonora é uma outra forma de fazer poesia. A pergunta que eu quero dizer é se isso pode significar uma ruptura de paradigma da poesia para construir uma outra forma de fazer poesia, né? Que seja realmente uma ruptura e um questionamento ao passado, ou uma continuidade da cultura do passado, aproveitando-se, enriquecendo aquele patrimônio já conhecido da humanidade. Não sei se ficou clara a minha questão. Não sei, posso falar, Brenda? Pode, depois eu comento também. Brenda, prima a senhora. Quer falar primeiro? A primeira Brenda? Tem ordem? Brenda, Freddy e o último. Então fala, Brenda. Eu fico pensando, refletindo sobre essa questão da poesia e da poesia sonora e dessa polipoesia que incorpora várias mídias, vários recursos junto, né? Várias linguagens. Pensando nessa característica da poesia como o que é o criar, né? Dentro dessa criatividade mesmo, desse processo de criar, de gerar.
arte e como que ela interage. E eu queria, inclusive, depois já provocar uma pergunta, se a polipoesia, né, ela seria uma forma de poesia hipermídia, se ela seria uma forma de poesia transmídia, como ela dá esse atravessamento entre essas diferentes linguagens. Se percebe que a polipoesia ali, a poesia ela está nesse embrincamento aí, o sonoro ele é o mais importante ali, mas tem as camadas, né? E aí, só colocando cada questão aqui vai gerar outras questões. E penso muito que há um momento de ruptura, sim, nessa polipoesia, mas é uma ruptura para gerar algo novo, mas que não vai deixar a ancestralidade de fora, não. Ela está permeando, só que ela entra numa camada diferente. É tudo em camadas, assim que eu pesquiso e percebo. Olha, Hamilton, eu pensando na sua questão diretamente, eu diria que a gente tem dessa oralidade tradicional para hoje um sentido de enraizamento que se perde nos dias de hoje. O que eu estou dizendo por uma poética enraizada, uma poética do enraizamento? Gilgamesh, a própria Odisseia, né, Ilíada, os textos bíblicos que eram transmitidos oralmente também, a gente tem ali uma base muito voltada dessa construção do dizer para o coletivo, para a comunidade, para o grupo social. Ali estão claras as regras do como ser, do como fazer, né? As fórmulas orais, elas são indicadoras muito desse elemento, né? Desse dizer, desse fazer. O que eu vejo, Hamilton, é que a gente entra no século XIX, e até a partir mesmo, historicamente falando, da prensa de Gutenberg, né, a gente entra muito numa ideia de que a poesia ela é um produto da escrita, e ela se vale dentro da escrita. E aí o que eu sinto, o que eu percebo, né, é que, por exemplo, desde dos grandes modernistas, né, a tríade francesa, o Baudelaire, o Rimbaud, o Mallarmé, a ruptura que eles estão propondo ali dessa poesia é que a poesia não é aquilo que pensamos enquanto uma verdade de totalidade do mundo, ou muito menos uma verdade que vem da emoção, mas a poesia é uma linguagem. Eu tenho que percebê-la como uma linguagem. E para eu percebê-la como uma linguagem, eu tenho que experimentar essa linguagem a todo momento, né? E os grandes experimentalistas são eles. E eles fundam uma tradição experimental que é aprofundada a todo momento, né? Foi aprofundada nas escolas das tradições de vanguarda. E voltando à obra específica do Enzo Minarelli, eu vejo um aprofundamento enorme naquilo que Enzo está propondo e está trazendo enquanto um conceito de polipoesia. Porque a polipoesia ela não é só uma herança do que está sendo colocada das outras tradições ou uma releitura de tradições. Não. Polipoesia fundamenta um conceito e fundamenta efetivamente um experimentalismo com a linguagem muito voltado para o sujeito. Quer dizer, experimentar uma polipoesia é muito diferente de você ouvir o Henri Chopin, de você ouvir os poetas sonoros, ouvir um Hugo Ball, por exemplo, né? Ouvir poetas sonoros anteriores. Por quê? Porque o efeito de sentido e efeito de ambiência que a polipoesia nos traz, ela nos coloca numa situação de imersão nesse texto que eu volto a falar, é o que mexe com os nossos sentidos. Então, veja bem, você tem, sim, ali, pensando uma tradição, e, é claro, momentos de rupturas dessa tradição, mas sempre esse momento de ruptura deve dialogar consideravelmente com a tradição. Porque se você não dialoga com a tradição, você nunca rompe de fato.
Nós só nos emancipamos, Hamilton, eu vejo, né, enquanto adultos, quando nós temos um reconhecimento da nossa herança familiar, mas, ao mesmo tempo, nós identificamos como sujeitos outros. Porque não reconhecer a nossa herança não gera em nós mesmos uma emancipação. Eu vejo um processo semelhante nesse fazer poético, né? E nessa construção poética como um todo. E aí é que eu falo, né? A polipoesia traz efetivamente essa emancipação na medida em que ela própria dialoga com esse passado. Porque sem esse diálogo, sem esse reconhecimento, não se emancipa poeticamente, não se cria e não se aprofunda. E aí, para mim, está uma grande característica, uma grande virtude que eu admiro na obra do Enzo Minarelli, né? Na obra poética dele. Sem contar que Enzo também é um grande pensador, né? A gente tem que ter uma outra faceta aqui do Enzo, Razões da Voz, que é esse livro aqui que eu editei e organizei junto com ele, aqui no Brasil, de entrevistas, né, que ele realizou. Tem uma coletânea impressionante de poetas vanguardistas do século XX, que vão colocar suas impressões e seus fazeres poéticos, né? O próprio livro Polipoesia, que está editado pela Eduel, é um estudo maravilhoso dele, de organização do conhecimento, de pensamento, de sistematização dessa arte antiga, né? Então, é muito importante a gente ver que Enzo também tem uma obra monumental, enorme, né? Uma vez, numa das apresentações, eu citei 60 livros. Eu falei, são 60 livros? Ele falou, são 60 livros. Com uma humildade incrível, né? Nem sei até agora quantos livros o Enzo está. Enzo, quantos livros você já publicou agora? Você tem as contas? Più o meno, sì, sono un'ottantina, 80. 80 livros. 80 livros. Fechou o som aqui, desculpa. É de uma monumentalidade ímpar. Tanto nesse processo de construção, de elaboração dessa cultura anterior, dessa cultura poética, quanto no seu fazer poético e artístico. Né? Tanto é que é um nome que figura ali nos museus, em centros culturais da Europa, da Ásia e da América. Tanto a América do Sul quanto a América Central, América do Norte. Você fala em nome de Enzo Minarelli, ele é uma celebridade dentro das vanguardas, dentro dessas construções poéticas de vanguarda. Hamilton, então é isso que eu coloquei, né? Da tradição em ruptura. Você precisa dar reverência à tradição para poder romper. Sem ela, eu não vejo uma dissociada da outra. Che dire? E Enzo, o Palmeiras aqui é uma homenagem a você. Tá? Posso dire? Che cosa devo dire? Potrei parlare italiano, ma tengo che parlare... tengo que fare un último comentario. Sí, es difícil decir más de lo que han dicho Brenda y Freddy, pero quiero decir dos cosas. No sé si es el final. La primera es que Hamilton, la historia de la poesía en general o de la literatura es una historia de formas, de módulos. El amor es el mismo al tiempo de Homero, de Safo, como hoy. El mismo, el amor en la vida. Lo que pasa es cómo ha sido expresado en Safo, en Virgilio, en Dante, en Ezra Pound, en Caetano Veloso, Augusto de Campos. Cambia el módulo, la manera. Y eso es interesante. Claro, eso es una cuestión del lenguaje, como han dicho Brenda y Freddy. Claro, es una cuestión de lenguaje porque empleamos la palabra, empleamos el léxico. Entonces aquí hay la relación con la palabra poesía, como decía al comienzo, porque hay siempre un sentido, César, hay siempre un contenido dentro del trabajo, pero
lo que cambia es la manera de expresar, de mezclar toda esa cosa, teniendo siempre, como decía Freddy, la voz como primera donna, primera mujer, primum inter pares, para emplear una feliz expresión del lenguaje latino. Hay que comunicar algo siempre. Es importante, como decía Freddy, la conexión con la tradición. Yo mismo ahora, hoy, he hablado de Edgar Allan Poe, he hablado del latino. Hay siempre que mirar a lo que había antes de nosotros, pero yo digo siempre que cuando un poeta hoy empieza, tiene que empezar donde los otros han acabado, porque si no haces eso, tú no vas delante. Entonces, cuando los otros acaban, tú sales. Pero llegando a la cuestión de la poesía, si es una manera nueva de hacer poesía, claro, es una manera de hoy de comunicar algo a través del medio electrónico, del cuerpo, de todo lo que hemos dicho hoy. Si piensas al poema que ahora hemos programado, yo he comunicado una manera de querer a la vida, de decir algo contra la guerra. Pero es claro que lo he hecho de una manera poética, de una manera creativa, empleando los medios electrónicos de hoy. Los futuristas, Marinetti decía, yo quería hacer una poesía empleando todas las imágenes que tengo en la cabeza, pero no puedo porque estoy conectado con el límite de la escritura escrita. Y eso decía Marinetti. Yo hoy eso límite no lo tengo, porque tengo los medios electrónicos, tengo todos los medios que me permiten de hacer casi lo que quiero. Cuando yo hago un poema sonoro, si pienso a los años 80, cuando hacía poemas sonoros de manera analógica, y ahora con la computadora que tengo aquí enfrente de mí, es toda una manera diferente de trabajar. Puedo hacer casi todo ahora. Me sirve ese sonido, quiero esa cosa, claro que lo puedo emplear. Eso es claramente una manera nueva de hacer poesía y es la poesía, creo, del nuevo milenio. Muito bom. Muito. Bom, meus queridos, nosso horário aproxima-se, aliás, já ultrapassamos o nosso horário normal, né? E, Hamilton, você quer fazer alguma última Não, eu coisa? só queria saber se você não vai passar mais algum vídeo do Enzo, não? Posso passar, ué, por que não? Eu acho bom, acho legal. Enzo, Diário Come, Satã ou Polipoesia? Homenaje a Londrina Satana. Satã? Sí, Vamos lá, porque es en vivo, es una cosa que he hecho hace unos años en el Festival de Londrix y nos permite de acabar con un pequeño de Satana que no es malo. Maravilha. Satana 349. Ta
Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat. Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat, Satan, Sat. Siatan, Sat, Satan, Sat, Satian, Sat, Satian, Sat, Satan, Sat. Suatan, Sat, Satan, Sat, Satuna, Sat, Satanu, Sat, Satanu, Sat. Esatto. Muito bom. Excelente. Cuando se hablaba de tradición y vanguardia, como comentaba Freddy, eso es un ejemplo. Ese poema sale de un rabino del 1300 que yo he estudiado, he hecho muchísimos trabajos sobre él, conozco todo, soy un experto de hebraísmo de cualquier manera, porque hay siempre que conectarte con la tradición. Bien, ese hombre ha inventado la permutación en el 1300. Él ya, esa cosa que yo he hecho es una idea que yo he tomado de sus escritos, que yo he estudiado en la Biblioteca del Vaticano en Roma y en otra biblioteca, porque son libros raros que habían escrito sus discípulos, sus estudiantes, porque él estaba casi como un gurú, y ha inventado la permutación. Ahora, primero, él entiende esa palabra de Satan que yo voy es casi un juego permutativo, pero él pensaba que a través de ese cambio se podía entrar en contacto con un ser superior. Claro que él todo eso lo tenía desarrollado de manera religiosa. Yo lo estoy empleando de manera poética, claramente, pero él ha interpretado en la manera mía esa cosa. Pero ese poema, que es uno que está dentro de un poema más ancho, que usted lo puede, el libro ha sido publicado en Los Ángeles de un editor, pero es sold out, no hay. Si tú si tú, Freddy, tienes una copia, es preciosísima porque no hay nunca en comercio. Se llama Romanzi nelle I, que es el anagrama de mi nombre e apellido, Enzo Minarelli, come Romanzi nelle I, que no significa nada, pero Romanzi nelle I sería romances en las I, pero sí, es difícil de traducir. Pero aquí es el sentido de la relación que hay entre la extrema vanguardia, la extrema experimentación y la tradición. Ótimo. Ótima forma, né, de a gente finalizar essa live. Muito ótimo, eu adorei bastante. Sim. E é um momento em que eu sempre fico triste, porque a gente tem muito assunto ainda para conversar. Gran finale. Teve alguns comentários que eu gostaria muito de colocar no ar para a gente poder conversar, mas, infelizmente, se eu fizesse isso, a gente não terminaria esse programa em menos de 3 horas, né? Então, peço desculpas ao nosso público que fez comentários, mas, infelizmente, o tempo não me permitiu colocá-lo. Sempre que possível, eu procuro colocar. Agradeço muito a atenção desse público, né? Peço mais uma vez desculpas por não publicar esses comentários que seriam muito interessantes, produziriam muita conversa, mas o tempo é exíguo e a gente precisa encerrar. Quero agradecer ao Enzo
pela disposição, porque são quase 2 horas da manhã na Itália, né? Aqui a gente ainda não chegou nem às 10 horas, né? Muito obrigado, Enzo, de coração, viu? Brenda, muito obrigado também a você por ter colaborado, inclusive, na divulgação, fornecendo material, enfim, foi muito, muito boa esse compartilhamento que você fez com a gente. E ao Fred, nem preciso dizer, né, Fred? A gente se conhece há muito tempo, e, aliás, esse programa, se existe hoje, é graças a você, porque através de você é que eu conheci o Enzo, né? E aí, quando conversei com o Hamilton sobre poesia sonora, eu falei, aí ele me perguntou, você tem contato? Eu falei, não, claro que eu tenho contato, é só retomar o contato, né? E aí, felizmente, o Enzo aceitou. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos, muitíssimo obrigado ao nosso público, viu? E, Hamilton? Eu só quero agradecer também aos nossos participantes, eu acho que foi uma bela conversa, que poderia ter se estendido até mais, mas eu vejo, assim, gostaria de tirar alguma coisa assim que eu acho que o próprio Enzo fala, que a poesia sonora ela se esconde nesses mistérios da língua, né? Mistérios da língua, nas tonalidades, ajudando a escuta a configurar um sentido também, né? Eu acho que tem uma grande contribuição para repensar, né, enriquecer a poesia e trazendo essa música do mundo, né? Essa música do mundo, essa música do corpo, esses ruídos, essa paisagem sonora, né? Para enriquecer cada vez mais as poéticas do mundo, né? Eu acho que as coisas estão sempre em mutação. E eu acho que a contribuição de vocês também ajuda a modificar, a crescer esta mutação para dar um caminho que nós não sabemos onde vai parar. Nós sabemos algum ponto de partida, mas não podemos saber o ponto de chegada. Muito obrigado, agradeço demais a vocês todos. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Ciao a tutti allora. Buonanotte, a presto, grazie. Ciao. Tchau, Pedro. Não fiquei muito feio hoje.